Queridos, eu quero colocar um tema aqui nessa mensagem. Eu queria que você guardasse no seu coração. O tema é para que você e eu possamos refletir. Como vencer o cansaço? Como vencer o cansaço? E a primeira resposta para como vencer o cansaço para que a gente venha vencer, não desista. Não desista. Espera aí, mas como que eu vou vencer o cansaço? Não desista. Diga como vencer o cansaço. Aí você responde assim, diga, não desista. Amados, guarde isso no seu coração. Você vai entender aqui o que Deus vai desenrolar para nós e aquilo que Ele vai falar conosco. Eu queria que todos ficassem bastante atentos à mensagem, prestassem bastante atenção, silêncio aí o máximo que você puder, para que a gente possa focar na palavra e receber de Deus em nome de Jesus Cristo. Gálatas 6, verso de número 9. 6, verso de número 9 diz o seguinte. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu abrir junto com você aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não sei como é que está a sua versão, mas eu estou lendo essa versão aqui, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aqui a versão diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quantos estão acompanhando aqui comigo, aqui em cima, aqui, irmãos? Olha aqui para cima, aqui, ó. Repita comigo, diga: e não nos cansemos de fazer o bem. Declare junto: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos. Perceba uma coisa, que há uma resposta aqui nessa passagem. Há uma resposta daquilo que nós colocamos como tema. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Mas nós vamos ceifar, nós vamos colher só de uma maneira: senão se eu e você não desistir. Se eu e você não desistir, nós vamos colher aquilo que Deus preparou para nós em nome de Jesus Cristo. Não existe outra maneira de colher. Não existe outra maneira de vencer. Não existe outra maneira de superar, de conquistar, de tomar posse das promessas. A maneira que eu e você supera, que eu e você vence, que eu e você vence o cansaço, é não desistir, é não parar, é não abandonar o barco, é não sucumbir, é não se, eu não aguento mais, quer dizer, os motivos que nós colocamos para parar são os motivos que vão nos fazer eu e você não colher e não tomarmos posse dessa bênção. Então que eu e você aprendamos em nome de Jesus a vivenciar essa palavra. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Escute isso. A palavra de Deus nos mostra, no livro de Gálatas capítulo 6, algo profético, algo explícito e uma direção clara de Deus para aquele que quer vivenciar a promessa de Deus na sua vida, para aquele que quer ser abençoado. Quem quer ser abençoado aqui? Levante sua mão em nome de Jesus. Todos nós queremos ser abençoados, mas infelizmente muitas vezes nós somos seduzidos por situações, por maldições, por problemas, por lutas, por dificuldades. Nós somos seduzidos a parar, nós somos seduzidos a desistir, nós somos seduzidos a não continuar, e por isso nós perdemos as promessas de Deus. Mas a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina no verso 9 é que eu e você não devemos nos cansar de fazer o bem. Quer dizer, fazer o bem é você abençoar, é você servir, é você elogiar, é você trabalhar, é você honrar para aquela pessoa, é você plantar, é você se desdobrar, é você fazer o que você puder de fazer. Só que a Bíblia diz o seguinte: não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque não se canse de fazer o bem, porque é possível se cansar de fazer o bem. E isso é muito comum quando pessoas começam a avaliar a si próprias, a sua vida, e colocar de novo a sua justiça própria
e se avaliar, dizer: olha, eu não quero mais fazer isso e não vou fazer mais para ninguém. Me cansei de fazer o bem e só tomar pedrada. Me cansei de fazer o bem e só ser criticado. Me cansei de fazer o bem e ninguém me elogiar. Me cansei de fazer o bem e não ver resultados. Quantas vezes nós encontramos pessoas dizendo exatamente esta frase: mas eu me cansei de fazer o bem. As pessoas não me honram, as pessoas não retribuem, não nos recompensam, não há recompensa, não há nada disso. Então, sabe de uma coisa? Eu não faço mais nada para ninguém. Alguém aqui já viu falar alguém fazer isso? Levante a mão assim. A gente só ouve alguém fazer, né? A gente nunca está na lista. Será que não foi nós que fizemos isso com algumas coisas na nossa vida? Com certeza, muitas vezes. Sabe de uma coisa? Eu, como pastor, durante 16 anos nós estamos apacentando esse ministério. 16 anos à frente do Ministério Revelação Profética. A gente não chegou aqui ontem. Eu não cheguei aqui ontem. Aí chegam algumas pessoas, né, que a gente recebe com todo o carinho, que a gente abraça, aplaude como fizemos hoje. Mais do que isso, cuida. Entende-se fazer aquilo que é bem e procura fazer o melhor, e cuidar, e amparar, e ajudar. E muitas vezes ajudar com alimentos, ajudar em buscar, em levar, em conduzir, em ouvir, e atender de madrugada, em receber ligações, em cuidar dessa pessoa. Aí essa pessoa começa a caminhar com você. Essa pessoa começa a andar com você. Aí você começa a andar com ela e ela também começa a enxergar os seus defeitos, porque todos nós temos defeitos. Ela começa a ver limitações, começa a ver erros, e muitas vezes, às vezes, dá ouvido para outras pessoas ainda, que já está há mais tempo enxergando mais problemas, que já não é tudo, que não é mais novidade, que já não é só festa, mas que tem obrigações. Porque quando nós se envolvemos, chegamos numa casa, quando você chega numa casa como visita, como que você é recebido naturalmente como visita? Como que a gente é recebido como visita? Em honra, não é assim? Você é recebido com o melhor talher, com a melhor louça, o melhor jantar, um guardanapo que você nunca usou na sua casa, mas você comprou para servir a sua visita. Aí você coloca, arruma a casa, limpa a casa. Não porque você não limpa outros dias, mas você faz a mais, porque você honra aquela visita, porque ela é nova. Mas a partir do momento que aquela visita já não vai sendo tão nova, ela já vai começar a participar. Olha, você está frequentando aqui, faz o seguinte: eu já não vou colocar aquelas taças ali, está dando trabalho, toma aqui nesse copo mesmo. É assim ou não, moço? Olha, come aqui com esse talher mesmo. Olha, escute uma coisa, sobrou uma sobremesa ali, está no pote de sorvete ali, vou trazer para você. Quer dizer, quanto mais íntima aquela pessoa muitas vezes vai se tornando, mais simples vai ficando, né? Você vai ficando, vai tratando ela, e agora ela começa já a enxergar defeitos. Ela já começa a olhar problemas, olhar coisas que ela não viu no primeiro dia. Porque no primeiro dia era novidade, tudo que é novo é tudo muito bom, é agradável, a inspiração, a motivação. Eu vou fazer academia, já compra a roupa de academia, já vai lá na Decathlon, já compra tudo que tem que comprar, compra o squeeze, gasta, faz da academia. Qual o plano? O plano de black dos blacks, não sei o quê, porque eu vou fazer natação, musculação, aeróbica. Passa um mês, cadê você? Não está afim de academia não, já começa a parar, as roupas já ficam largadas, porque no começo tudo é motivação, só que o cansaço começa a bater, porque vai se tornando rotina, vai se tornando corriqueiro. Aquilo que era legal já não se torna tão legal. Aquele pastor que era abençoado, ele já não é tão abençoado assim, cheio de falhas e limitações. Mas assim também é no relacionamento, assim também é no namoro. No namoro você só em dar a mão já fica emocionado. Depois a pessoa está atravessando a rua correndo, você vai na frente, vai na frente. Casamento, já usa roupa de político, já usa meia na cabeça, já dorme de qualquer jeito, já não se perfuma, já não faz tanto, porque se cuida mais quando vai sair para outras pessoas do que aquela pessoa que está do seu lado. E nisso Satanás vai entrando, o cansaço vai batendo, desânimos vão vindo, e pessoas vão vivenciando, na verdade, a mercê de servir sempre aquela pessoa a primeira vez, porque a segunda, a terceira já vai se tornando corriqueira e o cansaço vai batendo. Mas escute, em todo esse tempo de ministério, nós se dedicamos, daqui a pouco pessoas que estão aqui 1 ano, já não estavam satisfeitas, aí quando chegou aquele de 6 meses, 7, já começou, olha,
Aqui não é tudo aquilo que você pensa não, viu? Lembra quando te receberam na igreja, que nem hoje, aplaudindo? Você veio pelo YouTube com o nosso irmão, o irmão veio por ali, que bênção, pastor pela internet, mas aqui não, aqui temos problemas. Aí a pessoa começa a contaminar, em vez de ela dar ouvido e procurar aquele que está 16 anos à frente fazendo a obra do Senhor, ela vai dar ouvido àquele que está 1 ano, que não se passou nem por nada de provação e luta. Aquele que nem vida com Deus tem. Aquele que foi ajudado o tempo inteiro, mas hoje está amargurado, está chateado porque foi repreendido, porque o pastor falou algo que ele não queria ouvir. O quê? Algo que ele não quer ouvir, que ele não gosta, não é do jeito que ele quis. Aí ele já vai espalhar e dizer, olha, não é tão bom assim, por quê? Porque ele está sendo repreendido. E muitas vezes com a verdade, é como um filho que é corrigido. Quantos filhos às vezes gostam de estar com o tio, com a tia, mas com o pai dizendo, não vou ficar com meu pai não, minha mãe só me repreende. É lógico, o pai, ele tem essa correção, ele tem a repreensão. Tenha cuidado, por quê? Porque já não é novidade, já é corriqueiro, já continua, já existe obrigações. E aí pessoas não querem viver com obrigações, elas se cansam, porque elas querem viver sendo servidas. Mas a Bíblia diz que maior é o que serve. Você foi chamado para ser maior nessa terra. Você que está em casa também, em nome de Jesus, Deus está falando com você. Escute com cada um de nós, quando nós entendemos o segredo e as coisas que vão nos cansando, se não atentarmos, nós vamos parar. Mas o segredo de vencer, no versículo que então meditamos, diz, Gálatas 6, verso 9 e não nos cansemos de fazer o bem. Aí você diz, escute pastor, eu vim aqui, pode contar comigo para lavar, para varrer, para limpar e não sei o quê. Aí daqui a pouco já não faz, o pastor já não chama para fazer algo que você queria fazer, ou não falou aquilo que você devia, a sua justiça própria, já fica indignado e diz, eu que mais faço aqui, chegou um outro ontem, está sendo mais honrado, o pastor está recebendo com xícaras de porcelana, enquanto eu estou tomando num copo descartável. É porque você faz parte da família já. E quem faz parte da família já faz parte do bastidor. E quem faz parte do bastidor já põe mão na massa, já trabalha, já varre, já ajuda, já faz a obra. Mas tem gente que quer ser tratada como visita o tempo todo, porque ela não assume responsabilidades, não desenvolve papel de crescimento, e o que ela quer é só ser bajulada. E escute, ela quer ser tratada como visita, mas escute, quando você entende que você não é mais visita, você começa a entrar num patamar, num nível diferenciado, e saber coisas onde pessoas que estão vendo de maneira externa, superficial, não estão percebendo, porque elas estão chegando pela primeira vez. Mas você tendo a oportunidade de estar participante de todas as falhas e defeitos, e quando você se posiciona em Deus, é aí de verdade que você cresce, é aí de verdade que você prospera, é aí de verdade que você desenvolve, porque Deus não tem relacionamento de multidão com você superficial. Deus tem relacionamento de discípulo que anda com Jesus. Por que os discípulos algumas vezes se indignavam com Jesus, questionavam, murmuravam, por quê? Porque eles faziam parte do bastidor, eles faziam parte do conceito, do trabalho, do esforço, enquanto a multidão só via para quê? Para pegar pão e peixes, enquanto a multidão vinha aqui só para receber a bênção. Só que a Bíblia está dizendo o seguinte, há um segredo de Deus para aquele que não cansa de fazer o bem. Não me importa que as pessoas, e você sinta-se usado, usufruído. Quantas pessoas fizeram isso? Pegaram a mão nas suas malas e foram embora falando mal da gente que doou a vida para elas. Mas sabe de uma coisa? Não cabe a mim questionar isso, porque a justiça não é minha, a justiça é de Deus. Mas quando nós temos justiça própria, sabe o que a gente faz? Aí se torna um pastor amargurado e dizer, olha, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada para membro nenhum, porque o que trai a gente não é normal. Eu não estou aqui para fazer para membro, eu estou aqui para fazer para Deus. E quando eu faço para Deus, eu continuo abençoando, ainda que me tratem mal. E quando eu faço para Deus, eu continuo servindo, porque a recompensa não vem de homens, a recompensa não vem de pessoas, a recompensa vem do Senhor dos Exércitos, que nos chamou para gerar. Por isso que a paz e há pessoas cansadas dizendo, sabe de uma coisa, eu não vou orar mais pelo meu marido, eu estou cansado de fazer o bem, ele não se converte, eu não vou orar mais por ninguém, eu não vou servir mais ninguém, eu me decepcionei com líderes, com pastores, com igreja, e por isso você parou. Mas Deus está dizendo,
dizendo: não pare, não desista. Há uma recompensa de Deus para aquele que continua. A palavra de Deus é clara. A Bíblia diz de maneira muito explícita: e não nos cansemos de fazer o bem. Aí vem a resposta: por quê? Ao seu tempo ceifaremos, colheremos. Preste atenção, tem gente que parou porque se frustrou que alguém não serviu. Imagina Jesus, veio ao mundo para morrer na cruz, esperando que seus discípulos ao menos ficassem acordados no Getsêmani. E quando ele volta, eles estão dormindo. Aí Jesus disse: escute, vocês podem ficar acordados? Aí Jesus vai voltar a orar, e quando ele volta, eles estão dormindo de novo. Jesus tinha todo motivo para dizer: eu não vou mais morrer na cruz coisa nenhuma, eu não vou concluir essa obra porque eu estou aqui por vocês. Mas Jesus não para, porque aquele que veio nesta terra para fazer a obra de Deus não pode parar de fazer o bem. Não cesses de fazer o bem, não canses de ser uma bênção, não canses de ser uma árvore frutífera, não canses de gerar, não canses de produzir, não canses de glorificar a Deus. Por quê? Porque a recompensa virá dele, a promessa virá dele, a bênção virá dele. Há quantas pessoas eram talentosas? Pastor, eu conheci alguém que pregava, que evangelizava, que fazia obra, um obreiro, um pregador, um ministro. Hoje ele parou. Por quê? Porque ele se decepcionou com muitas pessoas. Sabe o que Deus está dizendo para você? Estar nessa terra faz parte das decepções. Mas quando nós entendemos que estamos fazendo para um Deus que nos confia, Ele não vai nos decepcionar. Só que a nossa decepção, sabe onde está? A nossa decepção está na nossa espera. A nossa decepção está na nossa programação. Quantas vezes você falou: eu vou fazer isso tantas vezes, e depois vai ver o resultado, e aí não veio no seu tempo. Aí você faz, sabe o que eu e você fazemos? Paramos. Por quê? Porque não chegou no tempo que eu esperava. Afinal, ninguém nem ligou para mim. Estão ligando para o outro que chegou agora. Estão honrando o outro que nunca fez nada. Lembra a história do filho pródigo que ficou na fazenda? A indignação dele, disse: pai, eu nunca gastei com prostituta. Você vai fazer festa para o outro que gastou? Eu nunca gastei nada, eu nunca saí da fazenda. O senhor vai dar anel para ele? Você sabe o que é anel no dedo de um filho? Na história do Antigo Testamento, o anel ele representava como autoridade. E não só isso, o anel representava-se o cartão de crédito. Sabe como se pagava? Colocava-se a cera no papel e chancelava-se com um anel, dizendo: olha, eu sou da família tal, pode me cobrar. É como se o filho tivesse gastado tudo de maneira ilícita, e o pai falasse: está aqui o cartão de crédito de novo, eu confio em você, eu acredito em você. E vem cá que não acabou não. Comprei vestes para você, comprei sandália para você, coloquei o anel para você, te devolvi o cartão, o crédito, e ainda preparei uma festa para você, porque você é meu filho e eu tenho prazer em tê-lo aqui na fazenda. Mas aquele filho que está em casa, ele está indignado por muitas vezes em dizer: peraí, eu cansei de fazer o bem e nunca fui reconhecido por ninguém. Mas o que o pai está dizendo? Não cesses e não canses de fazer o bem. Por que você e eu não podemos cansar de fazer o bem? Porque ao seu tempo, não é no meu tempo, é no seu tempo, é no tempo de Deus. É Ele que vai te recompensar, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te surpreender, é Ele que vai abrir portas, é Ele que vai salvar a tua casa, é Ele que vai fazer milagres. É no tempo dEle, é no tempo dEle, é no tempo dEle. Ele vai te recompensar, diz o Senhor. Aleluia. Queridos, muitas vezes nós estamos frustrados porque nós estamos esperando o nosso tempo e a recompensa de pessoas e a honra de pessoas. Mas as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos traem, as pessoas nos abandonam, e Satanás ele quer usar essa estratégia para dizer: olha, pastor, isso é comigo, não faz mais nada para ninguém porque ninguém merece. Olha quantas vezes te traíram.
Olha quantas vezes te largaram. Olha quantas vezes você se dedicou. Escute, mas a justiça não é própria. Jesus passou por muito pior do que eu e não parou. Jesus passou por coisas muito maiores e lutas piores, mas Ele não desistiu. Porque o cansaço é a estratégia de Satanás para nos parar. E há muitas pessoas cansadas, mas como vencer o cansaço? Não desista, não desista. Pastor, eu estou cansado de orar e não ter resposta. Pastor, eu estou cansado de buscar um emprego e não acontece nada. Eu estou cansado de crer que minhas finanças vão mudar e a luta continua. Eu estou cansado de esperar isso e não acontece. É só luta em casa, é luta no ministério, é luta na família. Mas o Senhor diz: não canses de fazer o bem, não cesses de fazer o bem, porque no seu tempo a recompensa virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vai haver a recompensa? Quando? Porque no seu tempo ceifaremos. Diga ceifaremos. Diga colheremos. Diga a colheita vai chegar. Mas Ele continua: no seu tempo colheremos. Aí Ele dá a resposta no final: se não houvermos desistido. Quantas pessoas não colheram porque desistiram? Quantas pessoas não alcançaram porque pararam? Quantas pessoas não suportam, dizendo: olha, a minha vida foi um caos, eu parei. Sabe de uma coisa? Se você tomar e colocar a mão no arado, não olhe para trás. Continue crendo, continue plantando, continue servindo, continue fazendo. Qual área da sua vida há o desânimo, há o cansaço? Há pessoas cansadas fisicamente, há pessoas cansadas mentalmente, há pessoas cansadas espiritualmente, há pessoas cansadas no seu emocional. Mas a Bíblia diz que ainda se eu e você se cansar, até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe o segredo? Espere em Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Alabala chore calamandarahasia. A nossa frustração é porque estamos esperando em pessoas erradas. Eu fiz para o pastor não reconheceu. Eu fiz para minha mulher não reconheceu. Eu fiz para o meu irmão não reconheceu. Eu fiz para o patrão não reconheceu. Não cesses de fazer o bem, não canses de fazer o bem. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tu és uma árvore frutífera. Tu és uma árvore frutífera. Em nenhum momento a árvore de bons frutos dará maus frutos, porque ela não vai cessar de fazer o bem. O que acontece com uma árvore frutífera? O que acontece com uma árvore frutífera? De forma literal, pessoas extraem dela o seu melhor. Pessoas usufruem dela o seu melhor. Arranca dela os seus frutos. E elas continuam gerando frutos bons. Porque o Senhor diz que Ele nos chamou de árvores frutíferas. Ele nos chamou para frutificar e para gerar em todo tempo, eu e você possamos gerar a glória e o poder de Deus. Mas algumas árvores frutíferas dizem: sabe de uma coisa? Eu estou cansado de fazer o bem e não ser recompensado. Então agora eu vou dar espinhos para as pessoas. Árvores frutíferas não geram espinhos, geram frutos. Acaso pode uma fonte doce jorrar água amarga? Acaso pode uma fonte amarga jorrar água doce? Não. Se a sua essência é boa, ainda que esteja perseguido em lutas, ainda você vai gerar com excelência para a glória de Deus. Porque nós nos fortalecemos em Deus. Porque nós nos fortalecemos no Senhor. Porque quando nós não cansamos de fazer o bem, entendemos que no tempo de Deus haverá a colheita.
se não houvermos desistido, se não houvermos desfalecido, parado. Há quantas pessoas não atingiram a resposta, não alcançaram o milagre, porque desfaleceram, porque pararam, porque abandonaram, e aí culparam a Deus dizendo: olha, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor me abandonou? Aí Deus falou: escute, você não chegou no final, você está no meio do processo, e o processo te levará ao propósito. Quantos querem viver o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus? Preste atenção numa coisa: você consegue pegar da farinha sem passar pelo processo e virar bolo? Você consegue passar e fazer qualquer coisa sem passar o processo e ter transformação? Não existe. Perceba que a transformação acontece no processo. Qual que é o processo de fazer um bolo? Olha, precisa levar no liquidificador, numa batedeira, precisa colocar fermento, precisa mexer, precisa colocar açúcar, precisa bater, precisa fazer isso, aquilo, depois sair no forno. Só que a gente não quer passar o processo. A gente quer alcançar o propósito sem passar pelo processo. Isso não existe. Eu e você queremos ser vaso sem passar pela fornalha. Não tem como. Não dá. Eu e você quer virar cerâmica, ser firme, rígido, sem passar pela chama. Não tem como. O vaso, ele é argila, mas ele só vira cerâmica depois de passar pela fornalha. Só que esse processo machuca, dói, aperta e nos faz parar, porque bate o cansaço, bate o desânimo. O mal de muitas pessoas que estão fracas na fé, que estão pensando em desistir porque se sentem cansadas de fazer o bem e não serem recompensadas. Aí porque ela se autoavalia a sua justiça própria, dizendo: olha, eu não mereço isso. Você já viu alguém dizer para alguém que está sofrendo, dizer: olha, essa pessoa não merece isso? Quando já viu alguém dizer isso? Essa pessoa é tão boa, ela não merece isso. Quando eu e você diz isso, é como se você dissesse: Deus não sabe o que está fazendo. Você sabe o que aquela pessoa tem dentro do coração dela? Você sabe o que ela fez na alma e o espírito dela diz lá dentro? A Bíblia diz que não existe um sequer justo, mas todos foram justificados pelo sangue de Jesus. Não tem pessoazinha boa, melhor não. O que tem é pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Mas nós temos justiça própria. A Bíblia diz que não julgueis ninguém, mas quem julgais é o Senhor, porque Ele é o justo juiz. Mas nós julgamos: olha, aquela pessoa é boa, não merece passar o que está passando. Aquela pessoa é ruim, aquela ali merecia. Mas engraçado que ela tem tudo na vida. Escute, aquele pastor lá mentiroso, filho de Satanás, olha como a igreja dele prospera e a minha está uma prova, uma luta. Ai, aquele líder cantando agora é um pecador, é um mentiroso, gravou um CD, estourou, e eu estou aqui no bastidor. Eu vou dizer: a recompensa vem do Senhor Jesus. Não pare de fazer o bem, continue gerando, porque a recompensa vem do Senhor. Mas nós somos aptos, somos experts em julgar as pessoas, em avaliar o que está certo e o que está errado. Olha, aquela pessoa não serve a Deus, olha a vida dela próspera. Olha, a Bíblia diz que não devemos julgar e nem avaliar, e nem se indignar pela prosperidade do ímpio. A Bíblia diz: não se indigne pela prosperidade do ímpio. Por quê? Porque dias deles serão curtos, mas aqueles que servem o Senhor nunca morrerão, mas viverão para a eternidade e para sempre, diz o Senhor. Mas a gente quer avaliar segundo nossa ideia, segundo a nossa justiça. Preste atenção nessa palavra. Abre comigo em 1 Samuel, capítulo 30. Samuel foi ungido rei. Aqui no capítulo 30, fazia torno de 13 a 14 anos que Samuel havia sido ungido rei por Samuel. Só que ainda ele não reinava. Ele foi ungido rei, passaram-se 14 anos e ele ainda não reinava. Há quantas pessoas olham o seu tempo na sua justiça, na sua ideia e dizem: olha, eu poderia estar fazendo muito mais. Davi poderia estar pensando isso. Porque afinal ele foi ungido rei. O que aconteceu, pastor? O que aconteceu? Só paulada na vida dele.
Foi ungido rei, é perseguição em casa. Foi ungido rei, é perseguição com leões, com ursos. Foi ungido rei, é perseguição com gigantes. Foi ungido rei, foi para a caverna, fugido do próprio Saul. Foi ungido rei, foi para a caverna, viver com Adulão e com 600 homens que teve que endividados, quebrados financeiramente, destruídos emocionalmente. Quer dizer, ele foi ungido rei e tudo apareceu contrário na vida dele. Ele diz: sabe de uma coisa, Senhor? Eu não quero mais saber de ser rei nenhum. O Senhor me ungiu para me sofrer. Você ungiu para me padecer. Eu estou cansado. Olha aí no verso 30, capítulo 30, verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre sul de Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo. Davi estava fugindo aqui de Saul. Davi estava fugindo de Saul porque é uma perseguição medonha. Ele veio para Ziclag fugido. Agora chegaram a Ziclag, começaram a arrebentar, botaram fogo em tudo, destruíram tudo. Verso 2: e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes. Tão somente levaram consigo e se foram pelo seu caminho. Levaram as mulheres de todos os 600 que estavam com Davi. Sabe quem são os 600? Eram aqueles endividados, quebrados, arrebentados, que estavam na caverna de Adulão, e que Davi estava apacentando e cuidando deles. Que Davi tinha dado a vida para eles, feito tudo por eles. Olha o que acontece. Verso 3: e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e filhas eram levados cativos. No verso 4 diz: então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Verso 4, perdão. Então Davi e o seu povo, que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram. Fizeram o quê, irmãos? Choraram. Davi estava cansado. Normalmente a pessoa chora porque ela está motivada ou porque está cansada. Não está aguentando mais. Peso. Eu não aguento mais, eu vou desistir, não vou parar. Meu Deus. Aí chora. De indignação, de raiva. Por que aconteceu isso? Chora. Sofre. Não é possível. E eles choraram. Até que não houve mais força para chorar. Preste atenção, o resultado da força fortalece ou enfraquece? Aqui está a resposta. Eles choraram até que não houve mais força. A pessoa que passa a vida chorando, cada vez ela fica mais fraca. Há pessoas que estão, ninguém liga para mim, é só choro. Cada vez você fica mais fraco. As forças vão acabando. Vão se esvaindo. Por quê? Porque você está chorando, você está se lamentando, você está entregando, você está desistindo. Isso não é possível. O choro, expressado nesse choro de sentimento, de decepção, de perda, de dor, faz você se desgastar, em vez de eles se fortalecerem, como muitos pensam. Não. Ele te esgota, ele acaba com as suas forças. E eles choraram até que não houve mais força para chorar. Verso 5 também: as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Jezreelita, a Abigail, e a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejar. Que povo era esse? Era o povo que ele tinha se feito por líder. Era o povo que ele tinha cuidado. Era o povo que ele tinha servido, dado a sua vida, e ficou na caverna cuidando deles quando eles não tinham nada. Por quê? Porque agora eles haviam sido saqueados. A culpa é de quem? Do líder. A culpa é de Davi. A culpa é de alguém, menos minha. Sempre assim. Quando a pessoa está perdendo as suas forças, ela começa a transferir responsabilidade. Ela começa a culpar alguém. Ela começa a dizer: olha, eu não vou mais porque aquele pastor não cuidou, porque aquele irmão não fez, porque minha esposa fez isso, porque meu filho fez aquilo. Me escute, por que você pecou, Adão? Porque a mulher me deu do fruto. A culpa não é minha, é dela.
E você, mulher, a culpa é do homem. E então de quem que é a culpa? A culpa é tua que me deste essa mulher, Deus. Mas não é minha. Quando a gente começa a chorar, a perder as forças e se tornar cansado, pesado, a gente começa a desistir e começa a transferir responsabilidade, não assumir a nossa responsabilidade. Eles começaram a desistir, eles começaram a desmotivar e a culpar, e eles quiseram simplesmente apedrejá-lo. Eles quiseram fazer isso, e Davi muito se angustiou. Por quê? Porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. E de todavia Davi, olha aqui, cada um estava desanimado porque tinha sofrido perdas. O que Davi tinha a ver com isso? Mas eles transferiram a responsabilidade. Eles culparam. Agora escute a cabeça de Davi, queridos. Ele podia dizer, olha, sabe de uma coisa? Eu não quero mais saber ser rei de lugar nenhum. Eu não quero mais ser pastor de ovelhas. Eu não quero mais pastorear ninguém. Pega a mala cada um e vai embora cada um para a sua casa. Eu cansei de servir vocês. Vocês são uns quebrados, endividados, uns problemáticos que só me piora, me destrói, acaba com a minha fé. Eles queriam apedrejar eu. Por que eu fiz? O que eu tinha a ver com isso? Mas Davi ficou irado, chateado. E Davi começou também a se cansar. As suas forças, e começa a vir o cansaço. Começa a bater o desânimo em parar. A estratégia para desistir. Sabe de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada. Mas a mensagem é: não cesses de fazer o bem. Você foi chamado para fazer o bem. Independente do resultado, o tempo do Senhor, você vai colher o que você está plantando. Cada atitude boa que você está fazendo, cada semente em Deus, cada semente na obra, cada semente de um telefonema, de uma pregação, de um serviço, está sendo creditado no céu. E Deus está dizendo: eu estou de olho em você. Eu estou de olho em você. Eu estou fazendo você passar o processo. Por quê? Calma, faz 13, 14 anos que você foi ungido rei, não aconteceu nada. Calma, está chegando o dia de você reinar, está chegando o dia de você governar, está chegando o dia de você ser honrado por Deus. Olha isso. E Davi muito se angustiou. Olha que tremendo. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. Quem é que fica feliz com isso? Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Cadê? Cada um por causa dos seus Cada um por causa dos seus motivos. Pastor, você não sabe o que eu estou passando em casa. E você sabe o que eu estou passando? Pastor, você não sabe o que eu estou passando na empresa. E você sabe o que eu estou passando? Pastor, você não sabe o que eu estou passando na saúde. E você sabe o que o seu irmão está passando? O nosso problema sempre é maior que o dos outros. A nossa amargura sempre é maior. E a gente quer jogar pedra em qualquer um para culpar, extravasar a nossa ira. Mas escute, você não foi chamado para apedrejar, você foi chamado para gerar e frutificar, diz o Senhor dos Exércitos. Tem alguém que foi chamado para frutificar? Levante a sua mão aqui, diga: eis-me aqui, Senhor. Se você está em casa, escreva: eu fui chamado para frutificar, para a glória de Deus. Olha isso. E Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava na amargura de cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas, quer dizer, cada um com o seu problema. Agora vem a resposta. Todavia, Davi, o que está lendo comigo aí, irmãos? Ou não? Verso de número 6 de 1 Samuel 30 diz: todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Sabe de onde vem se esforçar? O esforço, a força. Quem está cansado está fraco. É só em Deus que você será revigorado.
É só em Deus que virá a sua força. É só em Deus que vai vir a capacidade. É só em Deus que você vai ser restaurado, curado, liberto, transformado. Para de culpar pessoas, para de transferir responsabilidade. Chegou a hora de você olhar para Deus e dizer: Senhor, eu espero no Senhor, por isso eu renovo as minhas forças. Eu renovo as minhas forças para subir com asas como águia, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Espere em Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia. Preste atenção, Davi, ele simplesmente se esforçou no Senhor seu Deus. E ele disse, verso 7, e Davi, Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. Abiatar, e trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi o Senhor. Aqui a Bíblia fala éfode. A outra versão que diz que ele chamou e pediu as vestes sacerdotais. Ele se vestiu com as vestes de sacerdote. Sabe o que é isso? Davi, a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. O sacerdote é aquele que entra na presença de Deus. Só o sumo sacerdote podia se apresentar a Deus para a Shekinah de Deus se manifestar. Quer dizer, não existe outra maneira de a gente atrair a presença de Deus. A única maneira é de forma sacerdotal, é de forma profética. Sabe o que é o sacerdote? A Bíblia diz que o sumo sacerdote, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe a maneira de você ser esforçado? É através de Jesus de Nazaré, o sacerdote que te renova. É através de Jesus que o seu milagre vai chegar. É através de Jesus que a cura vai chegar. É através de Jesus que a libertação vai chegar. É através de Jesus que o renovo vai chegar. É através de Jesus que a vitória vai chegar. Deus está dizendo: não pare, não pare, não desista, não desanime. Deus tem recompensa para você em nome de Jesus. Davi entendeu bem. Davi disse: chegou a hora de eu parar de transferir culpa, responsabilidades e de me vestir de sacerdote e entender que a minha vitória vem no nome de Jesus de Nazaré. Preste atenção, aqui é Antigo Testamento, pastor, não é Jesus não, escute. Jesus, Davi é o único que segundo a lei andou na graça. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Sabe o que é o coração de Deus? É um coração cheio de graça e de amor, de compaixão, de cura, de restauração. Sabe o que é o coração de Deus? A Bíblia diz que enquanto as pessoas diziam dura coisa é ficar na mão do Deus vivo, Davi dizia: eu quero ficar na mão de Deus, porque Ele é um Deus de misericórdia e de graça. Quando você entende a unção sacerdotal e você se veste na posição sacerdotal, você reconhece que a sua força não vem de pessoas ou de expectativas erradas, mas a sua força vem do Senhor dos Exércitos. Quantas vezes nós nos enfraquecemos ainda mais quando colocamos expectativas no médico, num resultado, numa notícia, numa pessoa, num irmão, num líder, num pastor, num pregador. E aí nós falamos, sabe de uma coisa? Quantas pessoas eu conheci, que não são muitas não, mas da minha vida quando eu conheço a Jesus, quantas? Você fala assim, a pessoa: o que foi, querido? Tu bem, vai para lá de Jesus. Ela fala: eu já conheço Jesus. Fala: mas o que foi? Você está na igreja? Não estou. Decepcionei com o líder da igreja. Não quero mais saber de Jesus. Alguém conhece alguém aqui? Só eu conheço. Quem conhece? Levante a mão. Pessoas cansadas. Pessoas que cansaram e se enfraqueceram. Porque se decepcionaram. Porque desistiram de fazer o bem. E a pessoa que se decepciona, ela faz o quê? Ela continua fazendo bem para alguém? Eu não quero mais saber de nada. Que se virem, se lasquem, se arrebente. O problema é deles. Eu não faço mais nada para ninguém. Mas o meu Deus disse: não se canse de fazer o bem. O Senhor sabia que viria desmotivações e palavras de morte para te parar.
O Senhor sabia que setas e dardos inflamados viriam contra você para dizer: não vale a pena continuar. Pessoas te decepcionam, líderes te decepcionam, homens te decepcionam, mulheres te decepcionam, amigos te decepcionam. Mas o Senhor diz: não canse de fazer o bem, não cesses de fazer o bem. Você foi chamado para gerar, porque a sua recompensa, a sua colheita virá no seu tempo determinado, por aqueles que não desistiram, por aqueles que não pararam, por aqueles que não abandonaram. Porque você está aqui hoje ouvindo esta palavra, Deus está dizendo: tem recompensa para você, tem recompensa para você, tem recompensa para você. Se você crer, receba na sua vida. Aleluia. Eu conheci algumas pessoas, amigos, conhecidos, colegas, amigos não, colegas, pessoas muito legais, que fui pregar Jesus e disse: pastor, tu é pastor, né? Eu falei: sim. Não fala de Jesus para mim não, eu já fui pastor. Eu já fui pastor. Eu falei: como? Já fui pastor? Aí você vai falar com outro: irmão, você fala de Jesus? Não, eu conheço. Eu já fui líder de louvor. Já fui líder. Aí você vai pregar: não, irmão, já fui missionário. Já fui líder de jovens. Espera aí, eu tive essas experiências. Mais alguém teve essa experiência de falar com alguém que já foi alguma coisa no reino? Que já foi? Como é, você já foi? Eu já criei, já servi. Hoje não. Que negócio é esse? Há quantas pessoas que desistiram porque se cansaram, Elias? Se cansaram de fazer o bem. E se você for ouvir a história dela, você vai concordar com ela, vai dizer: olha, é verdade. Caramba, você fez tudo isso, ninguém te honrou lá. Ninguém fez nada por... Não, eu fazia. Eu era o primeiro a chegar, eu abria as portas, eu trabalhava. E nunca, sabe, o pastor nunca sequer fez nada para mim. As histórias são reais. Mas o dia que essa pessoa chegar em Deus e falar isso para ela, vai dizer: não estou entendendo. Senhor, parei. Mas você entrou na igreja por causa de quem? Você não entrou na igreja para servir a quem? Você é a árvore boa ou é a árvore ruim? Eu sou boa, então por que você cessou de fazer coisa boa? Você é frutífero, então por que você gerou e parou de gerar frutos? Você é aquele que multiplica talentos ou é aquele que enterra talentos? O talento está multiplicando ou está enterrando na sua vida? A Bíblia diz que aquele que enterrar o talento vai ser lançado onde há trevas exteriores, há pranto e há ranger de dentes. Mas aquele que multiplica vai viver a promessa de Deus. Vai viver a promessa de Deus. Você foi chamado para multiplicar os talentos. Só saiba de uma coisa: os talentos não são seus, são emprestados. Os dons não são nossos, são dele. Os pregadores, os ministros, os profetas, tudo é dele. A Bíblia diz que tudo passará, todas as coisas passarão, mas a fé, a esperança e o amor permanecerá para sempre, diz o Senhor dos Exércitos. Tem gente revelando, vai passar. Tem gente profetizando, vai passar. Tem gente curando, vai passar. Os dons vão acabar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Há muitas pessoas que pensam que estão fazendo para homens e só fazem na vista de muitos. Houve um pastor que foi pregar, foi convidado a pregar numa cidade. E de repente ele indo para essa cidade, viajando com o seu carro, percebeu que era mais longe do que ele imaginava e começou a murmurar para chegar nesse lugar, na cidade da pregação. Chegando na cidade que havia de pregar, o carro começou a gerar um problema e começou a falhar. E ele disse: misericórdia, o que eu vim fazer aqui? Se eu soubesse, não tinha vindo aqui nesse lugar. E começou a falar e se cansar de fazer o bem.
porque ele pensou: estou fazendo algo, não há reconhecimento, é muito longe. A oferta que pedi não foi suficiente. E de repente o carro começou a dar problema, acontecer algo. E ele começou a murmurar, ia xingar, ia falar palavrões, ia criticar. E de repente ele era um convidado, estava ali naquela cidade. E chegando ele começou a ver se um homem próximo viu que ele estava resmungando, chegou perto dele e falou: o que está acontecendo, senhor? E aquele pastor que ali estava na cidade, desconhecido, disse: esse carro, esse lixo aqui, essa tranqueira aqui. E começou a falar um monte de besteira e falar outras coisas, nada a ver com nada. E aquele cara falou: calma, fica tranquilo, vamos ver, eu vou ver, eu sou mecânico. O senhor teve sorte, eu sou mecânico, estou aqui. Aí ele falou: sorte não, isso é Deus, porque eu não creio em sorte, eu creio em Deus. Aquele mecânico disse. Aí aquele pastor ficou assim: que conversa é essa? E ele continuou murmurando e reclamando. Então vai ver para mim o que está acontecendo. Aí aquele homem falou: calma, às vezes alguma coisa simples, você está achando que é isso, aquilo. Aquele homem começou a mexer. E de repente ele percebeu que uma mangueirinha tinha escapado, era algo muito simples. E ele foi e conectou a mangueira e falou: a partir de lá. E o carro ligou, pegou. E ele: que alívio, ainda bem que é só isso, vim para esse lugar aqui, terrível, longe. Aí o cara falou: antes de você ir embora, senhor, o mecânico disse para o pastor, que não sabia que era pastor, tanto que ele xingava, reclamava e falava palavrão. Ele falou: eu quero te fazer um convite. Nessa noite aqui vai ter um pregador, um homem de Deus que veio de longe. Ele virá de longe só para pregar numa igreja aqui. E aquele pastor ficou assim, falou: meu Deus, qual que é a igreja? Ele falou: a igreja é essa, essa, essa. O pastor falou: e como que é o nome do pregador? Ele falou: é esse. E o pastor pensou: esse cara sou eu. E agora? Ele achou que não tinha ninguém vendo, mas Deus já tinha visto e mandado alguém ainda para o socorrer e cuidar dele. Aquele homem pensando, disse: sabe uma coisa, eu não vou para lugar nenhum, vou nem aparecer nesse lugar, porque esse cara vai chegar lá e vai falar que sou eu. E de repente Deus ministrou o coração dele e disse: falou: é a hora de você reconhecer e se arrepender diante de Deus. Quando você faz alguma coisa para Deus, meu irmão, não murmure, não reclame, não questione, não fale mal. Deus está vendo o seu posicionamento. É Deus quem vai te honrar, é Deus que vai te exaltar, é Deus quem vai te socorrer. Para de ser um tipo de crente no lugar onde ninguém está vendo. Seja genuíno, real, verdadeiro, profundo. Você é uma árvore gerada para frutificar e para manifestar aonde você estiver, mesmo em momento de dores, mesmo em momento de provação. Para de chorar e se levanta em Deus. O Senhor está olhando para mim e para você. Não adianta a gente se esconder de pessoas. Nós precisamos recorrer ao Senhor. Ele é o Deus que nos sustenta. Quantos creem nisso? Diga: eu creio. A palavra de Deus, ela que nos sustenta, ela que nos fortalece. Olha o que diz a Bíblia, Jeremias 29:11: porque eu sou o que conheço os seus planos, que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-o prosperar e não de causar dano, planos de dar-vos vocês esperança e um futuro, planos de paz e não de mal. O Senhor tem vitória para você. O Senhor tem milagre para você. Salmos 29:11 diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. 2 Coríntios 1, do 3 ao 4 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola com todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus cuida de você, para você cuidar dos outros. Isso é se renovar em Deus, é se fortalecer no Senhor. O segredo do milagre: não cesses de fazer o bem. Ainda que esteja dando tudo errado, há uma colheita abundante de Deus para você. Deus me trouxe aqui e te trouxe aqui para dizer para você: há uma colheita abundante de Deus para nós. Qual o cansaço que você está vivendo, que estava tentando te parar e te minar na sua mente, no seu espírito, dizendo: olha, não vale a pena.
Há quantas pessoas dizendo, sabe uma coisa? Eu não vou orar mais por cura. Não chegou a cura. Mas tem um crendo em 12 anos, tem outros crendo em 38 anos, tem outros crendo em 20, tem outros crendo em 10. Eu não sei quanto tempo você precisa de um milagre, mas não se canse de confiar na promessa do Senhor. Talvez você está olhando para o tanque de Betesda, mas Deus virá chacoalhar a tua vida e as águas vão se mover ao seu favor, porque Deus tem promessa e recompensa para aquele que nele confia. A recompensa de Deus está chegando. Queridos, sabe por que nós paramos de fazer com excelência? Porque nos cansamos de não ser recompensado por pessoas. Sabe uma coisa? Eu vou fazer assim mesmo, tá bom. Ó. Ninguém está vendo mesmo. Tem muito funcionário fazendo de qualquer jeito em empresa. Tem muito casamento fazendo de qualquer jeito porque cansou. Tem muito líder fazendo de qualquer maneira porque cansou. Tem muito obreiro fazendo de qualquer forma porque cansou. Deus está dizendo, a tua recompensa vem do Senhor dos Exércitos. Deus tem renovo para você hoje. Deus quer renovar as nossas forças. Não pare. Não pare, quem cuida de você garante. Não pare, o Senhor tem promessa para você. Não pare, Ele tem vitória para você. Não pare, Ele te renova aqui hoje. Não pare, eu vim aqui uma vez, vim duas vezes, já cansei. Não pare, o Senhor está vendo o seu esforço, o Senhor está vendo a sua dedicação. Ele vai trazer o resultado da sua plantação. Não pare. Se você quer vivenciar esse renovo de Deus, se você quer ser renovado pelo Senhor, diga, Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque a vontade de parar é quando olhamos para pessoas com resultados que nos decepcionaram. Quantas vezes, querido, eu e a pastora, quantas vezes nós estávamos assim, dizer, amor, sabe de uma coisa? Chegamos a conversar, vamos dizer, eu acho que eu não vou fazer mais isso. Aí Deus usava ela e dizia assim, não. Nós estamos fazendo para o Senhor e nós vamos continuar fazendo. Pessoas que falaram, meu irmão, 300 milhões de vezes, que destruíram, que disseminaram, que continuam falando. E eu digo para você, essas portas continuam abertas para você entrar aqui. Sabe por quê, querido? Porque a recompensa vem dEle. Não adianta você esconder de mim. Ninguém está vendo. Há um Deus que está vendo todas as coisas que estão sendo feitas. Deus está vendo reuniões, bastidores. Deus está vendo ocultos. Deus está vendo coisas escondidas. E Ele está dizendo, eu sondo e conheço o seu coração. O Senhor sabe quem é eu, quem é você. A nossa intenção, olha o que a Bíblia diz, que o que mais vale não é as suas palavras, é a intenção do seu coração. Você pode chegar para a pessoa e dizer assim, eu te amo tanto, pastor. Irmã, eu te amo tanto. Esposa, eu te amo tanto. E no seu coração ser uma mentira. Deus fala, o que vale é a intenção do seu coração. Quantas vezes, escute isso, tem uma família que eu fiquei sabendo esses dias, que não estão com a gente aqui, vai fazer alguns já, aliás, nunca teve, essa pessoa nunca teve a filha dessa pessoa. E toda vez que essa pessoa veio, acho que ela veio umas 4 vezes na igreja. As 4 vezes que ela veio, eu falei o seguinte, pega aqui o sofá de cima e põe para essa pessoa, para essa senhora, honra ela, para ela sentar. Aí quando eu encontrei uma pessoa um dia, falou assim, pastor, a pessoa que não quer ir lá, diz que ela não curte muito o senhor não, porque uma vez que ela foi lá, o senhor tratou ela mal. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, quando é que eu fiz isso, Senhor? O Senhor me perdoa, Pai, me revela, me mostra. Coisa que você nem sabe o que aconteceu. Eu falei, meu Deus. Todas as vezes que eu vi a pessoa, eu falei assim, como que ela está? E de verdade, Deus sabe a intenção, o que manda é o quê? Eu posso estar pregando para você e mentindo. Eu posso estar aqui no altar mentindo para você, mas Deus sonda o meu coração. Uma vez Deus me deu uma estratégia para falar para a igreja o quanto nós nos preocupamos com a igreja, pastora. Eu quero ver alguns outros, que não cabe a mim julgar. Mas o que eu desejo para a igreja, venha 1000 vezes sobre a minha família.
venha 50 milhões de vezes sobre a minha casa, sobre os meus filhos, minha esposa, minha saúde. Nós temos que ter coragem de falar aquilo que nós pregamos e a essência do que sentimos de verdade. Ah, pastor, você nunca se chateou? Muitas vezes. Mas o meu desejo é abençoar vidas. Você lembra quando era criança, você jura pela sua mãe? Juro. Como se isso aqui funcionasse para alguma coisa. Eu juro pela minha mãe morta. Não é assim que falava antigamente? É a boca do inferno ainda, irmão. Deus tem o melhor para mim e para você, em nome de Jesus Cristo. Não canses de fazer o bem. E ainda, pastor, vão falar mal de você? De todos nós. O negócio é com Deus. Nosso negócio é com Deus. Há pessoas que estão vendo um nível tão espiritual nesses dias. Sabe que Jesus está voltando? Eu vi até um dia, esses dias, alguém falando o seguinte: olha, irmão, você vai fazer academia? Ele falou: de jeito nenhum. Jesus está voltando. Ele falou: é por isso mesmo, a porta é estreita. Tem que perder a barriga. Eu vou dizer uma coisa a você, irmão. Nossa preocupação tem que ser a presença e o reino de Deus. A sua recompensa vem do Senhor. Melhore, não justifique, não há motivos. Ainda que fizeram a pior barbárie contra você, continue fazendo o bem. Não cesses. O que é não cesses? Nunca pare. Não é não pare, é nunca, jamais pare. Não cesses, não é não cessa, é não cesses do plural. Não pare de fazer nunca o bem, porque a tua recompensa virá do Senhor. Quem quer a recompensa de Deus, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Tu vai sair daqui hoje, renovado, não por uma cama que você deitou, renovado não pela rede que você deitou, mas renovado porque você vai esperar no Senhor Jesus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quantos querem ter a força renovada? Levante a sua mão assim. Eu quero que você fale com Deus. Com o que primeiro, pastor? Eu quero que eu e você, que eu na minha individualidade e você na sua, peça perdão a Deus, porque você não fez o bem. Ah, porque aquela pessoa não merece. Não interessa. Você é gerador de bênçãos. Você é um abençoador. E quem é abençoador só tem bênção para dar. Ah, isso aqui quer porque eu fiz isso? Porque ela merece. Não, é porque você enfiou a mão na sua sacola, na sua vida, e jogou o que você tem. Porque se você tem bênção, você nunca vai jogar maldição em ninguém. A sua sacola está carregando o quê? Para jogar nas pessoas. O que é que você tem lançado para as pessoas? A gente só dá aquilo que a gente tem. Se você tem amor, se você tem essência, feche os seus olhos, fale com Deus, peça perdão a Ele, se humilhe em nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nos humilhar diante da Tua presença. Nós queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que queremos usar a nossa alta justiça, em olhar para nós e dizer que não vamos fazer porque pessoas não merecem. Aquele pai, quando recebeu o filho de volta, ele tinha todo motivo para dizer: olha, você vai ficar de castigo, não tem festa nenhuma, não tem sandália nenhuma, tu vai ficar cheirando pocos uma semana. Mas o pai que é bom sempre tem coisas boas para dar. Um pai que é bom tem vitória para entregar, milagre, cura. Mas o filho ressentido, o irmão, disse: olha, eu estou aqui, nunca fizeste nada para mim. Eu estou aqui fazendo só o que é bom. E ninguém me agrada, ninguém faz nada para mim. Nem um churrasquinho simples para mim. Aí o pai olhou para aquele filho e disse: filho, tudo é teu, filho. Todas as coisas são tuas. O seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É lícito que honrássemos ele, que recebêssemos ele em honra.
Há pessoas com inveja quando outras pessoas são tratadas em honra. Há pessoas com inveja quando outras pessoas são recepcionadas com carinho. E muitas vezes você se sente, mas eu estou aqui na casa e ninguém põe a melhor xícara para mim. Você é da casa, você faz parte da casa. Não precisa colocar a xícara é sua. Tudo que tem na casa é seu. O melhor é seu. O Pai tem milagre para você. Esse cansaço que estava te abatendo, esse cansaço que estava te parando, ele vai cair por terra hoje. Esse cansaço que bloqueava a sua mente, esse cansaço que bloqueava o seu chamado, esse cansaço que bloqueava o seu ministério, esse cansaço que bloqueava a sua história de orar, de clamar, de interceder, de servir, porque pessoas não merecem, vai cair por terra hoje, porque o renovo de Deus está chegando nesse lugar. Receba o renovo dele.